Para você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, quer aprender a fazer seu fermento natural para poder fazer um pão, vai lá nas publicações fixadas no Instagram que tem o passo a passo lá nas bolinhas lá e tem o passo a passo para fazer seu próprio fermento, tá bom? E aí pessoal, beleza? Chegou o grande dia, depois de quase 30 dias alimentando o fermento Belinha. Para quem seguiu todo o processo, foi um fermento que a gente começou com a Andrea da Farinha Feto, que é lá de Portugal. E a gente fez uma live, começou um fermento juntos e eu fui alimentando durante esses quase 30 dias. Alguns dias por uma vez, alguns dias por duas, pulei um dia ou outro por falta de tempo. E é isso, o fermento tá bom para fazer pão. Como é que eu sei que ele tá bom para fazer pão? Ele está aromático, tá um aroma gostoso, um cheiro de pão fermentado gostoso, bem frutado, tá bom para fazer pão. E ele está fermentando rapidamente, ok? Então tá aí o processo, o primeiro processo que eu fiz para você conseguir fazer a primeira mistura. Vai fermentar por 14, 18 horas mais ou menos, de hoje para amanhã, dentro da geladeira numa temperatura mais ou menos de 10 graus. E depois eu vou continuar o processo. Lembrando que eu estou fazendo um pão básico, clássico, que é farinha, fermento, água, sal e um pouquinho de malte ou melado. Estou usando uma farinha clássica, nesse caso aqui é uma farinha do tipo 0, mas é uma farinha comunzaça de supermercado, ok? Conad é a marca do supermercado. Então é uma farinha super comum aqui na Itália, até de baixa qualidade, entre aspas, né? Baixa qualidade para panificação. Mas eu estou fazendo então com uma farinha comum para me equiparar, para igualar com a farinha que a gente tem aí no Brasil, ok? Então, bom divertimento, dá uma olhada aí, depois eu vou postar o vídeo completo para você ver o resultado, para vocês verem o resultado. Valeu! Bom, eu misturei 300 gramas de farinha com 300 gramas de água para fazer uma autólise e facilitar a sova. Então, mistura 300 gramas de farinha com 300 de água. Mistura bem, embala e leva para a geladeira. Deixa 2 horas, depois retirei da geladeira e vou juntar com mais 200 gramas de farinha agora. Estou fazendo meio quilo da receita. Então você pode ver que a massa já ficou mais elástica aí, ó, né? Com essa pré-mistura do autólise de 2 horas em geladeira. Agora eu vou pegar o fermento. Esse é o fermento realimentado 2 horas antes. Então quer dizer que ele está bem fermentado. Pode dar uma olhada aí, ó, bem fermentado, ok? Vou retirar um pedacinho dele para poder continuar o fermento, aí uns 30, 40 gramas, retirei. E o resto eu despedaço para ficar mais fácil de trabalhar. Agora estou colocando um pouco de malte de cevada, uns 20 gramas mais ou menos, mas pode ser mel ou melado. E agora é só sovar, misturar bem isso. Mistura bem com calma, não precisa pôr muita força, é só misturar bem. O sal, depois no meio do caminho, coloco o sal. Coloquei 10 gramas de sal para meio quilo de farinha total. Mistura bem a massa, sova bem, até perceber que o sal misturou bem, que a massa está bem misturada, não tem pedaço de fermento nem nada, tá tudo uma coisa só, até ela ficar elástica e bem misturada. Depois disso vou dar 3 autólises intermediários de 10 minutos cada um mais ou menos. Agora eu vou dar dobras ou usar a chamada sova Bertinè, né, que é dar aquela porrada na bancada e dobrar por cima dela mesmo, que nem eu estou fazendo aí. Faço umas 4, 5 vezes no máximo e dou mais um descanso de 10 minutos. Eu geralmente uso 3 descansos de 10 minutos com essa sova Bertinè ou dobras intermediárias. Descansou 10 minutos, pego de novo, mesmo processo. Tentando manter a massa sempre elástica, né? E sempre a parte externa manter elástica para conseguir reter as bolhas de ar no interno. Você vai perceber que a massa vai ficando cada vez mais lisinha. Mais um descanso de 10 minutos. Mais uma série de dobras usando essa técnica. Tá bem lisinha, bate na bancada e dobra por cima dela mesma. Bate na bancada e dobra por cima dela mesma. Você vai ver que ela vai ficando cada vez mais resistente às bolhas, né? Cada vez mais elástica. Olha, as microbolhas, dentro vai estar cheio de bolhas também. Agora ela tem resistência para aguentar.
E eu estou usando essa técnica de fazer a primeira fermentação em geladeira. Coloco um pouco de azeite num Tupperware, coloco a massa em cima, o azeite serve para não grudar e vai umas 14 a 15 horas dentro da geladeira a uns 10 graus. Bom, eu deixei de ontem para hoje, das 6 horas da tarde de ontem até umas 10 da manhã de hoje, tirei da geladeira e percebi que não fermentou, tá? A minha missão ali é fazer dobrar de volume. Eu levo para a geladeira para baixar a temperatura, para controlar a acidez. Então eu esperei mais umas 4 horas fora da geladeira, esperei ela dobrar de volume, tá? E agora eu vou modelar os pães. Eu estou usando uma farinha de milho branca, pode ser farinha de trigo, mas eu gosto da farinha de milho branca. Tá vendo como ela dobrou de volume? Ó, você aperta, como é que você sabe que fermentou? Você aperta e fica aquele buraquinho do dedo. E outra, o aroma, dá pra ver na estética ali que ela fermentou, ok? Agora eu vou dividir isso em 2, que vai dar mais ou menos uns 400 gramas para cada pão, ok? Dividi essa massa em 2 e agora eu vou modelar o pão para voltar a fermentar por pelo menos mais 24 horas. Dá uma apertadinha sem exagero, só para deixar um pouco mais reto e agora modela o pão colando ali, grudando bem, tá vendo? Cada vez que você vira, eu puxo as pontas para dentro para deixar ele bujudinho no centro e fininho mais na lateral. Então vai puxando as pontas para dentro e colando aqui quando você aperta com os dedos bem na ponta. Tá vendo? E assim, para fechar aqui, é importante que você sele bem para o pão não abrir quando for pro forno e segurar as bolhas dentro. Dá uma última selada e aí você consegue ter o pão bem estruturado. Com uma cestinha mesmo eu uso, você pode colocar um paninho por dentro se quiser ter mais segurança, ou simplesmente um pouco de farinha de milho branco, ou farinha de milho, ou farinha de trigo, ou farinha integral. Eu gosto de farinhas grossas para fazer esse processo. E aí, de ponta cabeça, você coloca com o fechamento para cima, tá? Que aí quando você for girar dentro da panela ou dentro do forno, a costura fica para baixo. E aí reserva um pouco, vamos fazer o outro agora. Um pouquinho mais de farinha de milho branca, aperta um pouquinho com os dedos como se fosse uma focaccia, sem expulsar todo o ar, só um pouquinho, só para marcar e poder deixar a massa por igual. E vem dobrando, fazendo um filãozinho, sempre colando bem quando você aperta com os dedos bem na pontinha, tá? Não aperta no meio do pão, na pontinha. E as pontas para dentro para deixar ele bujudinho. Chegou no final, presta atenção que tem aqui, ó, tá vendo? Um corte, eu preciso selar bem aí. Aí eu aperto com o punho, tá? E depois até finalizo com os dedos se necessário. E aí agora vou colocar de novo na cestinha. Lembrando que pode ser feito com um paninho se você quiser, para evitar que grude. Mesmo que grudar com um pouco de farinha e o pão tá bem firme, não é uma massa muito hidratada, dá para tirar com facilidade. Mas se quiser ter segurança, põe um paninho. Eu faço assim do jeito que você tá vendo, ok? Então um pouquinho de farinha a mais para não grudar, coloco o pão, ajeito. E agora é importante fechar ele para ele ir para a geladeira de novo para fermentar mais 24 horas agora. Na verdade, para fazer a chamada maturação longa. Fermentar, ele acaba sempre fermentando ou finalizando de fermentar fora da geladeira. A não ser que tua geladeira seja muito quente, que fique abrindo toda hora e pode ser que ele fermente dentro também. Sela bem, fecha bem o saquinho para o pão não ficar em contato com o ar, senão ele resseca, forma uma crosta e leva para a geladeira de novo, ok? Então, por mais 24 horas de geladeira, pelo menos, como essa é uma farinha fraca, vai ficar 24 horas. Se fosse uma farinha mais forte, poderia ficar 48 horas. Amanhã eu mostro assando. Olá pessoal, então eu deixei na geladeira até hoje de manhã, era mais ou menos 10 horas da manhã, tirei do saquinho para ver como é que tava, né, para ver se já tinha fermentado, a geladeira tava mais ou menos em 10 graus, dá uma apertadinha, quando ele volta rápido, tá vendo que você aperta ele volta, agora eu apertei com mais força, mas mesmo assim ele tá voltando, quer dizer que ele não fermentou ainda, ele tá com muita resistência, ok? Então ele precisa fermentar um pouco mais, claro que a experiência vai te dizer isso, né, o olho do padeiro faz muita diferença, você vai precisar aprender e errar um pouquinho, experimentar para conseguir entender com o olhar, com o olhar do padeiro se você já fermentou ou não, né? Nesse caso eu uso esse aperto do dedo aí. Deixei mais uma hora, apertei de novo. Aí, ó, ele volta mais lentamente e fica esse côncavo do dedo aí. E também, obviamente, a experiência me diz que ele estava fermentado no ponto certo. Se ele passar da fermentação, ele pode não crescer mais no forno, tá? Então, cheguei na fermentação correta, onde eu aperto o dedo e ele volta lentamente, ainda fica um pouquinho, viro na assadeira com um pouco de farinha de milho branco. Eu gosto de usar farinha de milho branco.
Como eu disse, sem o saquinho, por ser uma massa menos hidratada, ele descola facilmente. E aí coloco um pouquinho mais de farinha para deslizar ali a gilete que eu vou usar. Uso uma gilete com cuidado. A gilete é a melhor forma de cortar. E dá um corte seco, direto, meio lateral eu deixo, tá? Quase no centro do pão, um pouquinho mais para a direita e com a gilete meio no lateral. Passo a gilete quantas vezes for necessário para chegar na profundidade mais ou menos de 1 centímetro. Eu coloco aí mais ou menos 1 centímetro. Eu tiro a medida com o dedo, né? Eu vou mostrar agora na imagem aí. Então faço os 2 cortes necessários, passo mais uma vez. Eu vejo se tá bom com a profundidade do meu dedo. Eu coloco o meu dedinho ali, se tá profundo quanto o meu dedinho, quer dizer que vai abrir uma bela pestana, que vai subir bacana, vai expandir legal dentro do forno, obviamente, se tiver numa temperatura correta, se tiver com um vapor legal e assim por diante. Eu não uso panela porque meu forno é bom, ok? Então vai direto na assadeira. Se você quiser usar panela porque teu forno de repente não é tão bom, vai na panela. Olha aí como ele tá bem fermentado, que bacana, ok? Para quem tem costume de fazer na panela, coloca com cuidado ou usa aquela técnica do papel manteiga. Eu deixei ali a 200 graus iniciais. Meu forno tem ventoinha, mas eu não liguei a ventoinha. Coloco no forno. E aí eu dou um vapor de mais ou menos uns 5 segundos com um vaporizador manual ali, ó. Embaixo do forno ali tem uma assadeira seca, quente, que quando eu pré-aqueci o forno, eu dou um vapor aí de uns 5 segundos ou até o vapor começar a sair para fora do forno. Tá vendo que afetou aí a tela do celular, que o vapor foi subindo, tá vendo? Quando eu percebo que o vapor tá subindo, eu fecho e abaixo o forno para 180. Lembrando que meu forno é bom, bem vedado, quero dizer, né? Um forno caseiro, mas é bem vedado. E aí espero 50 minutos mais ou menos para pão desse tamanho aí de 400, 500 gramas, tá? 50 minutos depois, mais ou menos, eu gosto de assar bem, porque eu gosto que o pão fique bem crocante e dure no tempo crocante. Então eu desidrato bem ele. 50 minutos depois, tá aí o pão super bem estruturado, bem crocantinho, bem sequinho, bem desidratado, com uma crosta bem grossa. Eu gosto de pães com crosta grossa, bem crocante, ok? Bate no fundo dele para ver se ele tá bem assado, dá uma apertadinha, vê que ele tá bem crocante. Tá bem quente, mas deu para apertar, ver que ele tá bem crocante. Para esfriar é importante deixar esfriando direito, em cima de uma redinha, em cima de algum lugar, para o ar quente evaporar e não ficar úmido embaixo, né? Isso ajuda também a manter a crocância. Esfria por pelo menos umas 2 horas, eu gosto de esfriar por umas 2 horas. E aí depois é cortar para ver. O pão ficou uma delícia, saborosíssimo. Essa farinha me ensinou uma coisa, tá? Como é a primeira vez que eu uso essa farinha, eu não conhecia uma farinha de supermercado, eu achei que menos hidratação seria melhor, mas ela aceitaria mais 5% de hidratação, até uns 65% de hidratação, e ela aguentaria também 48 horas. Eu fiz com menos de 20 horas mais ou menos. Ela aguentaria mais horas de fermentação na geladeira, de maturação na geladeira, ou de maturação / fermentação, e mais 5% de água aguentaria essa farinha. Então é isso, o pão ficou lindo, segue todo o contexto lá, se divirta, aprenda com seus erros e divirta-se no processo. Eu vou gravando mais pães para compartilhar aí. Um abraço, valeu!